última parte, então, temos sujeitos, verbos, que vão depender do sujeito para você conjugar de uma forma ou outra, né? He, she, it é com o S, e I, we, you e they sem o S. E os complementos. Lembrando que o que eu estou falando vale para as frases afirmativas, tá? Então, os complementos são as últimas partes da frase ali. Nós temos substantivos, adjetivos, preposições, artigos, etc. Tem outras coisas além disso. Tem numerais que você pode usar, tem pronomes demonstrativos. Bom, tem várias coisas que você pode colocar como complementos, mas esses são os principais que você vai ver nas frases, aí, principalmente as frases mais simples. Primeira classe gramatical de palavras são os substantivos. Só falando que tudo isso que está aqui, substantivo, adjetivo, preposição, artigo, são as classes gramaticais. Verbo também é classe gramatical, sujeito também é classe gramatical, que em inglês deve ser noun, né, o sujeito. Tipo pronome. Mas o que eu quero que você saiba? Que tudo isso aqui, quando você vai procurar num dicionário, a tradução ou o significado de uma palavra, tanto em português quanto em inglês, geralmente depois da palavra tem em um parênteses qual é a classe gramatical dessa palavra, se é substantivo, se é adjetivo, preposição, artigo. Então isso pode te ajudar também a formar frases, né, a montar elas. Porque é isso que eu quero que você faça com o que eu estou te mostrando aqui. Que você use para formar frases e assim você vai conseguir aprender. Por conta, você consegue fazer isso. Você pode fazer isso se você ter um pouco de disciplina e não precisa ser a pessoa mais disciplinada do mundo. Eu mesmo não sou, mas se você tiver um pouco de disciplina, você consegue fazer essas frases aí e aprender bastante coisa no inglês. Vamos lá. Complementos, então, os primeiros são substantivos. Substantivos, você sabe, são os nomes das coisas, né? Então, car, house, television, cell phone, school, office, nome de tudo que você tenha, o que você veja, qualquer coisa assim. Nomes das coisas são substantivos e são complementos. Por exemplo, a gente viu em várias frases ali English, né? Study English, Portuguese, isso aí é tudo substantivo. Outras palavras que podem ser os complementos são os adjetivos. Adjetivos, você também sabe, são as características das coisas, as características desses substantivos. Então ali eu tenho como exemplo big, small, black, white, nice, good, bad, new, old. Tudo isso são características, qualidades que a gente chama às vezes, né? Mas aqui não são só coisas boas. Às vezes eu tenho adjetivos que descrevem coisas ruins, mas eles são essa classe de palavras e vêm antes dos substantivos no inglês. No português não. Vamos ver a tradução dessa primeira frase. I have a big house. Significa eu tenho uma casa grande. No português eu uso casa grande. Então essa é a colocação dos adjetivos. No inglês, o big, que é o grande, ele vem antes do casa. Então ele vem antes do house. Por isso que é big house. Aqui muita gente pergunta às vezes, por que as palavras são invertidas no inglês? Não é que são invertidas, é que algumas palavras, alguns complementos, elas têm que vir antes. Então, os adjetivos, eles vêm antes. Dá para você fazer vindo depois, se você falar, por exemplo, my house is big, minha casa é grande. Mas daí é outra coisa, né? Ele vai estar como um complemento do próprio verbo ali. A segunda frase, they want to buy a new car. Eles querem comprar um novo carro. Veja essa frase. Essa frase tem dois verbos, né? Want e to buy. E new car, que é um carro novo. Então, mesma coisa, né? Adjetivo antes do substantivo. New vem antes de car. Temos também preposições. São usadas essas palavras que se usa para ligar as frases. Aqui também dá muita dúvida. Quando que eu uso in, on, at, to, for. Se você quiser que eu faça um vídeo ensinando para você quando que você usa to ou quando que você usa for, quando que você usa in ou quando que você usa at, eu posso fazer para você. Mas eu quero dizer uma coisa que pode te ajudar desde já, que é o seguinte: há um padrão, há uma lógica por trás do quando você usa qualquer uma dessas coisas. Essa aula que eu estou fazendo hoje é mais para dar um geral, assim,
porque eu quero me aprofundar nessas coisas depois. Mas sim, há um padrão, há uma lógica por trás. Vamos pegar essa primeira frase. We work at school in the morning. Então, nós trabalhamos na escola de manhã. Veja que aqui eu uso at antes de school. Então, toda vez que eu for usar school, eu uso at antes. E in the morning, eu uso in the antes de morning. O que você pode fazer para te ajudar? Nessa frase aqui, eu posso refazer ela, mudando o sujeito, mudando o complemento, mudando o verbo. Eu posso fazer isso. Então, eu posso mudar, por exemplo, in the morning, que é de manhã, para outra palavra ali, por exemplo, à tarde. Então, vou colocar we work at school in the afternoon. E você vai perceber que antes dos períodos do dia, manhã, tarde, noite, você vai usar ainda in the morning, in the afternoon, in the evening. Então, eu uso in the antes dos períodos do dia. Esse é um padrão que você já pode criar na sua mente. Só que também, às vezes, há exceções às regras, que daí não tem muita lógica. Tem, assim, se for explicar mais, mas eu não vou fazer isso agora. Mas o at, você usa com a palavra night, que é noite também. Então, você não usa in the night, você usa at night. Então, essa é uma exceção à regra. Mas procurar essas frases. E outra coisa que você pode fazer é procurar, por exemplo, tem um site chamado Lingui, que é Lingui, com 2 E's, assim, né, no final, que você pode procurar um termo, qualquer termo em inglês, ele vai dar várias frases para você com esses termos. E aí você pode procurar padrões, por exemplo, partes do dia, você vai ver que ainda vai ter várias frases ali com partes do dia. Ou a segunda frase é see a book on the table. Por que é on? Porque on eu uso sempre que eu estou falando de superfícies, em cima da mesa. Então, se você procurar nesse site que eu disse on the, você vai ver várias frases que usam coisas que estão em cima de superfícies, na mesa, em cima da mesa, e outras coisas que sempre vão estar em cima de superfícies. A próxima frase, he needs to go to the mall. Por que eu uso to? Porque to go é um verbo de movimento. Então, quando eu uso esses verbos de movimento, ir, vir, to come, eu uso o to depois, porque eu vou para um lugar. Um verbo de movimento. Mas a gente pode se aprofundar mais nessas coisas. O que eu quero que você saiba é que preposições são complementos, tá? É esse o meu propósito aqui. Depois nós temos artigos que também podem ser complementos, que são ali the e o I e o am, né? Então o the, ele é um artigo definido no português, ou seja, o e a, né? Eu comprei o carro, I bought the car. Então eu estou definindo qual carro foi. Quando eu uso I e am, eu não estou definindo, eu estou usando um indefinido. Então, I bought a car, eu comprei um carro. Okay? Essa é a diferença deles. The, então, você define, e I e am você não define. E o am você usa antes de palavras que começam com vogal. Né? I like to eat an apple. Eu gosto de comer uma maçã. Tá? Então, an, eu uso an e não a, porque apple começa com vogal. Beleza? Então, artigos também são complementos das frases.